Bem-vindo a todos. Estamos mais uma vez juntos, reunidos, e hoje vamos tratar do tema da transição planetária. Vamos começar a falar sobre esse assunto sobre um aspecto geral. Vamos primeiro começar a entendermos a questão do universo, a qual estamos inseridos, e somos um elemento muito importante e precisamos ampliar a nossa consciência da nossa participação sobre este assunto. Primeiro, precisamos ter a consciência de que no universo, o universo é constituído de dois elementos principais, que é o elemento espiritual e o elemento material. Todo o universo é composto por essas duas forças principais que precisamos ter isso em mente. Nós que já avançamos pela doutrina espírita, precisamos também entender que essa divulgação do espiritismo veio para ajudar a explicar as leis da matéria, que existem limites muito além das questões da matéria. Então, nós estudamos durante muito tempo, desenvolvemos a nossa parte científica para encontrarmos as respostas pelo lado material, mas o Espiritismo veio para acelerar, para ajudar o nosso desenvolvimento das explicações do lado espiritual do universo. Podemos também lembrar que nessa evolução das explicações que nós fomos procurando ao longo do caminho, há um momento marcante, divisório, quando os cientistas Galileu, Newton e Kepler, utilizando o telescópio, conseguiram encontrar e mostraram diversos planetas como sendo mundos semelhantes ao que nós conhecemos por estar aqui habitando. Precisamos entender, dentro deste contexto que estamos conversando nesta noite, que existe uma lei geral que rege o universo, que é a lei da unidade. O universo é único, ele é todo interligado. E assim é a forma que se chega à perfeição. Desculpe aqui que o celular tocou e eu esqueci de desligar. Retomando aqui, precisamos lembrar que toda essa maravilha do universo como um todo, esta fotografia que eu coloco no fundo aqui neste slide, é uma fotografia do telescópio Hubble, que mostra a imensidade de corpos celestes existentes no universo. Mas precisamos ter, na base deste conhecimento, a obra maravilhosa de Deus. Que Deus é imutável, ele não muda. Ele é onipotente, onipresente, e ele, na sua
concepção estabeleceu esta estabilidade completa do universo. Vamos ainda observar que todo este universo, a natureza inteira, está mergulhada num fluido divino. Existe uma concepção geral, uma ligação entre todos os aspectos do universo. E este fluido divino, que é a matéria-prima que Deus utiliza para criar seus objetos e mantê-los todos em equilíbrio, nós damos o nome desse fluido divino. Precisamos entender também a nossa participação dentro deste contexto, porque nós, humanos, representamos como se fosse um planeta completo. Dentro deste universo, composto de vários corpos, o homem representa este universo, sendo que o homem composto de corpo e espírito. Então, essa integração desses dois elementos, assim como compõe o universo, as questões, os aspectos, as forças materiais e as forças espirituais, dentro de nós humanos, somos dotados do mesmo aspecto. Temos o lado corporal, o lado material e o lado espiritual, que é o nosso espírito. Dentro de todo o progresso da nossa existência aqui no planeta, não podemos abrir mão da ciência, que foi através dos estudos, através da nossa curiosidade, através da nossa capacidade de desenvolvimento de métodos, que fomos encontrando muitas respostas que eliminaram muitas das dúvidas que nós tínhamos sobre os acontecimentos. Quando nós estávamos nas eras pregressas, nós acreditávamos em mitos, não sabíamos direito como é que se procedia os processos, os fenômenos. Acreditávamos em mitos, achávamos que eram eventos miraculosos. Mas, de acordo, a ciência foi avançando, foi desenvolvendo, ela permitiu que nós desvendássemos parte do véu sobre os assuntos relacionados ao universo. Tanto é que hoje a ciência já até conseguiu comprovar a origem do universo. Apesar de não explicar de onde ele vem, porque é uma natureza divina, mas pelo menos na questão do desenvolvimento da matéria, o homem conseguiu explicar. Para variar, o homem avançou muito mais no estudo das questões materiais e muito pouco no estudo das questões espirituais. Precisamos compreender a gênese, que é a formação deste universo, né? Que ele foi criado a partir do mundo material e a humanidade, sendo que a humanidade representa, como dissemos há pouco, a parte do corpo e do espírito. E existe uma substância única primitiva que forma esse cosmo todo que nós estamos dentro dele, vivendo nele.
Agora, entrando numa particularidade mais própria do nosso planeta, precisamos compreender, em parte, a criação da Terra, que trata da questão do tempo e da eternidade. O tempo foi uma forma que o homem precisou criar para compreender o desenvolvimento dos fenômenos. Então, para o homem, nós, na nossa história da humanidade, no desenvolvimento da nossa ciência, na compreensão do nosso período encarnado, a linha temporal, o passado, o presente, o futuro, acaba ajudando a compreendermos os fatos. Mas não podemos nos abstrair que, como Deus é imutável, Deus criou o universo, e nós, como habitantes deste universo, somos imortais, a questão do tempo, na realidade, não existe. Nós precisamos, gradativamente, com a evolução do nosso conhecimento, dos nossos estudos, ampliar a nossa consciência sobre a atemporalidade, sobre a questão da eternidade. Então, o tempo, na verdade, para quem é imortal e está em constante progresso, ele é inexistente. Precisamos ainda entender, dentro da criação do planeta Terra, que existe uma substância cósmica coletiva, como foi dito há pouco. Dentro do processo criativo divino, só existe uma substância que Deus utiliza para criar tudo. E ela está em todos os lugares. Ela em volta de todos nós. Dentro do processo de criação do planeta Terra, essa forma esferoide que o planeta começou é uma forma característica das massas de matéria que são encapsuladas, que elas são insuladas, que elas são lançadas no espaço, elas têm essa forma esferoide no início. Ainda comentando a criação dos objetos que compõem o nosso universo, vamos citar as estrelas fixas, porque no universo nós temos as estrelas que têm luz própria e temos os planetas que giram em torno dessas estrelas. Então, no nosso caso, é o Sol. Então, as estrelas fixas, que são milhões, elas são sóis, elas são astros de luz própria, que são cercados de planetas secundários. E são diversos os sistemas existentes no universo. Retomando, lembrando que existe uma lei única no universo. O universo só tem uma lei, que ela é eterna e estável, e que ela administra as forças diretrizes da natureza. Agora, tratando no assunto relacionado ao ser humano, a nós, espíritos, existe uma questão, uma característica única nossa, que está presente em todos os espíritos, que é a inteligência e o pensamento. Então, a inteligência e o pensamento são características próprias do espírito, são a essência do espírito. E essa causa
né, a inteligência e o pensamento que existem, se eles existem, nós sabemos que existe porque nós pensamos, a gente tem inteligência para fazer transformações, para fazer pesquisas. Esse efeito, se ele existe, existe uma causa, existe uma origem. Isso iniciou em algum lugar, de alguma forma. Precisamos lembrar que essas características são atribuições do espírito do universo, independente do nosso grau evolutivo, desde o nosso estado mais ínfimo até o mais elevado. Então, a característica da inteligência e do pensamento fazem parte do aspecto do espírito. Então, lembrando, somos eternos, somos imortais, somos dotados de inteligência e de pensamento, que fazem parte do universo, da mesma característica do universo, ao qual nós somos totalmente integrados através do fluido cósmico universal. Bem, essa coletividade de espíritos forma a alma do universo. O universo tem alma. Lembra que nós falamos que no início que o universo é formado por dois elementos básicos, o elemento material e o elemento espiritual. Então, essa população imensa de espíritos que habitam o universo representam a alma do universo. E precisamos ter em mente que a nossa atuação ela reflete os nossos pensamentos. Precisamos ter muito cuidado, porque é uma ferramenta muito poderosa o nosso pensamento. E isto é a essência de parte do universo. Então, o fluido cósmico universal, ele tem duas características importantes, que é a eterização e a materialização. Então, ele está presente nos aspectos etéreos e está presente nos aspectos materiais. Então, esses dois elementos, essas duas forças, o éter, o espírito e a matéria, permanecem juntos full time, o tempo todo. Então, a lei do universo, a lei de unidade do universo, essa lei de unidade interliga todo o universo. O universo é uma coisa só. Nós precisamos ter essa consciência de que nós somos parte do universo, de que nós temos inteligência e pensamento, e que tudo no universo está interligado. Então, se eu tiver um pensamento aqui, eu vou fazer influência lá do outro lado do mundo, até em outro planeta, em outro lugar. A gente precisa ter essa consciência. E o universo é um mecanismo incomensurável. Não tem como medir. E é acionado por incontáveis inteligências. O que significa? Que todos esses pensamentos, todas essas inteligências que formam o universo, são esses pensamentos e essas inteligências que movem o universo, que contribuem, interagem com o universo. Muito bem. Agora, adentrando numa parte mais específica, vamos falar agora um pouco dos planetas. Falamos do universo de uma forma geral, fizemos alguns comentários sobre as estrelas, sobre o entorno no qual giram os planetas. Então, o que é um sistema planetário? São os objetos não estelares que orbitam em torno de uma estrela. Então, a estrela tem luz própria e em volta dela existem diversos planetas. No nosso caso, que temos
O Sol, a nossa estrela é o Sol, que existem existem outros sistemas com estrelas maiores, mais poderosas, mais luz. O nosso está aí bonitinho, de quinta grandeza. Então, o sistema solar é formado por um grupo de 4 planetas mais próximos, que são chamados planetas rochosos. Então, vindo do Sol para mais distante, vem Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Então, esses 4 planetas têm uma característica de serem rochosos. Depois vem os planetas gasosos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Eles são planetas volumosos, eles têm uma grande influência no sistema astrológico e que os astrólogos, nesse momento, comentam que há uma conjunção, principalmente de Júpiter e Saturno, que estão em Capricórnio, e que é como se esse alinhamento desses planetas nessa conjunção estelar, eles trouxessem o comportamento na Terra para um ponto máximo de depressão. E que daqui a 1 ano, 2 anos, nós começaremos uma curva ascendente a partir de 2022, muito forte. Essas afirmativas eu encontrei em algumas palestras, algumas palestras proferidas em 2017, 2018 e 2019. Quer dizer, não havia nem ainda essa identificação com o coronavírus, esse tipo de coisa aí. Aí existem os planetas anões, que são pequenos. Existe o Ceres, que é mais próximo do Sol, e os que estão distantes, que são Plutão, Haumea, Makemake e Eris. Bom, só um breve comentário de um outro sistema, que é o sistema do Cocheiro, que é uma outra estrela. Lá também havia um planeta chamado Capela, onde mais ou menos 25 bilhões de espíritos foram expurgados há mais ou menos 65 mil anos. Esses espíritos vieram para o planeta Terra e geraram as chamadas raças adâmicas, que foram os árias, os egípcios, os israelitas e os indianos. As raças amarelas e negras já existiam nessa época. Bom, entrando agora no assunto propriamente dito da nossa palestra, desse nosso bate-papo de hoje, a transição planetária, o que temos a falar sobre isso? A transição do mundo de provas e expiação para o mundo de regeneração. Então, nos compêndios espíritas, nas revelações trazidas pelos espíritos, o nosso planeta, como todo o universo que nós caracterizamos inicialmente, ele tem uma evolução. Os espíritos evoluem. E neste momento, o nosso planeta Terra, especificamente, está passando num momento, saindo do mundo de provas e expiação, que é o segundo nível. O primeiro nível os mundos primitivos, vem no segundo nível, que é prova e expiação. Então estamos indo para o terceiro nível. Isso é inexorável, isso acontece querendo ou não. Nesse momento, o que acontece? Essa transição funciona como se fosse um convite às mudanças de natureza moral que nós precisamos. E que está sendo sinalizado, e esse tempo foi sinalizado desde a presença do Mestre Divino, nosso querido Mestre Jesus. A presença dele na Terra e todos os seus ensinamentos estão relacionados à nossa preparação para esta transição planetária. E o que acontece conosco? Nós estamos constantemente num processo de crescimento intelecto-moral. Estamos sempre evoluindo. Nós iniciamos numa fase de instintos, passamos por uma fase de inteligência,
Depois avançamos para a fase de consciência, até que no nosso estágio mais evoluído estamos relacionados à intuição. Vamos aumentar o nosso processo intuitivo. E como é que se dá esse processo de crescimento? Através das reencarnações sucessivas, errando e corrigindo, caindo e levantando. Qual é a consequência disso? É o desenvolvimento para a felicidade. Nós, através das reencarnações, estamos num processo contínuo de desenvolvimento para alcançarmos a felicidade. Então, observem que a felicidade ela está diretamente relacionada ao nosso processo de intuição, intuitivo. Mas acontece que nós estamos muito lentos para despertar a nossa consciência. A preguiça nossa de abraçar esse progresso tem sido um grande problema e que tem proporcionado motivos de interferências. Então, algumas observações que caracterizam essa nossa lentidão no progresso, por exemplo, nós começamos a nos preocupar mais com a proteção dos animais, ao invés de nos preocuparmos com as crianças, com os anciões, com os enfermos e outros, mostrando a distância que nós estamos ainda dentro dos nossos corações para a prática da solidariedade. Salvamos os animais, mas abandonamos milhões de crianças, velhos, doentes, enfim. E ainda vivemos grandes paradoxos. Temos guerras, temos crimes, temos maldades, temos uma infinidade de desvios de comportamento que são incompatíveis com toda aquela descrição que fizemos no início sobre os aspectos do universo, da energia, a questão divina, o equilíbrio, a potência que nós temos, nos nossos pensamentos. E qual é a consequência disso? Nesse momento, uma grande transformação é necessária. Uma grande transformação está em andamento, quase como se fosse uma verdadeira revolução, porque, já que nós não fomos por bem, somos compelidos a mudar o nosso comportamento através do sofrimento, através de questões mais difíceis, provas difíceis. E no Evangelho, ele prega e explica a lei da destruição, que para poder haver uma renovação, precisa destruir para poder construir. Por isso existem as tragédias coletivas, das mais diversas que podemos imaginar, que fazem parte, obviamente, que Deus está lá. Vamos lembrar que Deus é imutável, ele é onipresente, ele é a organização de tudo. Então não existe possibilidade de, dentro de um universo equilibrado, lembra que no início falamos que o universo é um equilíbrio perfeito, de haver ações, tragédias coletivas à toa, em vão. Todas elas são relacionadas a um processo de renovação através da destruição. E existem flagelos destruidores para acelerar o progresso da humanidade. Algumas tragédias vêm porque a gente demora muito, nós ficamos apegados nas nossas questões materiais, como falamos no começo. Esse é um dos grandes dificuldades que nós temos para avançar no nosso progresso moral, que é a grande preocupação, o estudo, a ciência nos aspectos materiais
em detrimento do estudo e do avanço dos aspectos espirituais. Então, o que acontece? Nós passamos por dores com caráter pandêmico. Essa afirmativa que eu estou colocando foi propagada em 2010. Dores com caráter pandêmico, depressão, drogadização, sexo desvairado, desrespeito ao próximo, aos animais e à natureza. Então esse é o nosso comportamento. Então, já que desde a época do Divino Mestre, há 2020 anos atrás, fomos orientados, alertados à necessidade da nossa mudança do nosso comportamento de material para espiritual, há necessidade de grandes transformações através da destruição para haver a reconstrução. Então, esses são os caminhos aí. Depressão, tudo isso aí está acontecendo em nós de uma forma ostensiva e clara em todos os aspectos. Nos aproximando da conclusão do que nós gostaríamos de trazer nessa noite, podemos afirmar a interferência divina para essa grande transformação, porque os espíritos elevados não podem assistir a esse comportamento indevido. Eles têm a responsabilidade de conduzir as evoluções e eles então interferem. São diversos níveis. Eles interferem reencarnando espíritos na Terra, trazendo espíritos para próximo. Diversos níveis de espíritos são interligados numa grande e complexa operação para que o progresso previsto para o planeta transcorra de forma sequencial. Lembre que no início nós precisamos lembrar que a questão de tempo e eternidade são importantes. A gente está muito preso nessa questão de tempo por causa da parte material e esquecemos que somos eternos. Precisamos aumentar a nossa consciência do nosso aspecto imortal. E por isso, então, é necessário a ação coletiva de grandes quantidades de espíritos. E que está acontecendo nesse momento. E que já foi previsto, quer dizer, isso que está acontecendo nesse momento, vírgula. Isso já está acontecendo há muito tempo. Mas agora, de uma forma mais ostensiva, fomos agora atingidos por uma doença que pega todos, é invisível, não escolhe fronteiras, não escolhe nível social e está aí criando essa verdadeira pandemia, essa confusão no mundo, mas que precisamos definitivamente atentar para a importância do processo de que nós fomos agentes para chegar a esse ponto pela nossa negligência, pela nossa pouca efetividade de acompanhamento e ação dos ensinamentos que já foram trazidos há muito tempo. Travou aqui, não sei porquê. Travou aqui, não sei qual foi o motivo, mas na verdade esse era o último slide. O próximo slide eu trouxe as referências bibliográficas. Vou falar então oralmente, que a primeira parte que nós falamos do universo e dos planetas tratou sobre a fonte de pesquisa foi a Gênese, né, do Allan Kardec, que trata do assunto do universo, dos planetas, da importância dos espíritos. Eu acho que nesse momento é uma bibliografia muito pertinente. E
o livro da transição planetária do Divaldo Pereira Franco, né, que foi escrito, foi psicografado do espírito Manuel Filomeno de Miranda e que foi em 2010. Então, se nós lendo ele hoje, o que foi escrito em 2010, totalmente pertinente, assim como os ensinamentos e as orientações que vieram através da gente. Agradeço a todos esta oportunidade, este convívio, este contato, esperando estar em breve juntos novamente, lá na nossa Sec Luz, no nosso espaço, fazendo as nossas meditações e tocando a bola para frente. Muito obrigado a todos, fiquem em paz e com Deus. Graças a Deus.